Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Beleza. Para a nossa aula de hoje, a gente vai falar de dois temas importantes dentro do conceito de derivação, que é sobre derivação implícita e derivação de função inversa, tá? Que vai nos ajudar a aprender um pouco mais de derivadas e nos dar um acervo maior de possibilidades para que a gente consiga calcular cada vez mais derivadas de funções, tá? Na aula passada nós falamos de uma regra muito importante, que era a regra da cadeia. Espero que vocês tenham treinado, tenham resolvido exercícios sobre isso, tá? E hoje, na derivação implícita, inclusive, nós utilizaremos o conceito de regra da cadeia, tá? Então a gente precisa relembrar esse conceito, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre derivação implícita, começando pelo conceito de equações implícitas e explícitas, tá? A gente trabalha basicamente com dois tipos de equações, tá? Equações como essa e como essa. Eu estou chamando essa equação aqui de explícita no seguinte sentido: eu consigo explicitamente expressar uma variável em termos da outra. Eu consigo escrever y igual a alguma coisa relacionada à variável x. Ou seja, eu estou dizendo que y é uma função de x nesse sentido. Então, eu estou mostrando que explicitamente o y depende de x. Aqui, do jeito que essa equação se encontra, isso não está numa forma explícita. Eu não estou conseguindo escrever y igual a alguma coisa envolvendo x. Essa é a diferença entre essas duas equações. Daí, nesse primeiro caso, a gente já sabe como derivar uma função como essa, né? Se eu quero derivar y em relação a x, eu já sei como derivo isso daqui. Porque y está explicitamente escrito em termos de x. Agora aqui não. Aqui como é que eu iria derivar y em termos de x? Vamos supor que eu considere que y é uma função de x, mas está escrita nessa forma. Como é que eu vou derivar y em relação a x, sendo que eu não tenho uma equação assim, y igual a alguma coisa relacionada a x, tá? Qual que vai ser a ideia, né? Como é que a gente vai fazer para derivar isso? E a gente vai precisar derivar equações implícitas como essa, tá? Esse é o nosso objetivo dessa primeira parte da aula de hoje, tá? É aprender como que a gente pode derivar funções, que eu vou chamar aqui, são funções dadas implicitamente por uma certa equação. Tá bom? Como é que a gente vai fazer essa transição por enquanto? Olha, preste atenção para cá. Eu tenho essa seguinte equação: x² mais y² igual a 1. Essa daqui é uma equação bastante conhecida por vocês. Essa aqui é a equação da circunferência, né, de centro na origem em raio 1. Tá? Vamos supor que essa variável y ela é uma função de x. Só que ela está relacionada com a variável x através dessa equação. Só que nós estamos acostumados a expressar funções escrevendo mais ou menos desse jeito. Y igual a alguma coisa relacionada a x. Em outras palavras, nós estamos acostumados em expressar funções isolando a variável y. Sim ou não? Tá? A partir dessa equação eu consigo isolar a variável y? Consigo, né? Essa daqui é facinho, eu consigo, olha só. Se eu pegar e fizer y² igual a 1 menos x², joguei isso para lá. E se eu tirar a raiz desse y, eu vou ficar aqui, y será a raiz quadrada de 1 menos x², só que uma raiz positiva e outra raiz negativa. Então daqui, na verdade, eu tenho duas funções, né? Eu tenho a seguinte função: y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E tenho essa outra aqui, y igual a menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Ou seja, eu posso dizer que essas funções, vou chamar essa daqui de
F1 e F2. Eu posso dizer que as funções F1 e F2, elas são dadas implicitamente por esta equação. Apesar de que essa equação inicialmente era uma equação implícita, eu consegui explicitar a variável y em termos da variável x. Então eu digo que essas funções são funções dadas implicitamente por essa equação. Tudo bem? Quando eu olho para o gráfico... Tá, vamos lá. Então, no caso da equação x² mais y² igual a 1, o gráfico dessa equação... Observe que eu não estou falando gráfico de função, até porque isso aqui é gráfico de função? Não, né? Isso não é gráfico de função. Mas aquela equação é representada graficamente por esta curva, que é uma circunferência de centro na origem, raio 1. Tá bom? Agora, quando eu isolei e obtive essas duas funções, obtive a função y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado e y igual a menos a raiz de 1 menos x ao quadrado, isso aqui é uma função, isso aqui é outra função. Essa primeira função é essa parte de cima aqui, ó, da circunferência. Ou seja, essa semicircunferência que eu estou desenhando de amarelo. Já essa de baixo é essa parte de baixo aqui, ó, da circunferência. É essa semicircunferência aqui em verde. Tranquilo? Se eu olhar só para essa semicircunferência de cima, isso é gráfico de função? Esquece a semicircunferência de baixo. Só a de cima é gráfico de função? É. E se eu olhar só para de baixo, é gráfico de função? É também. Ou seja, essas duas funções que agora estão explícitas, elas são dadas implicitamente pela equação inicial. Tudo bem? Então, toda função que pode ser obtida através de uma equação como essa, a gente diz que ela é uma função dada implicitamente por essa equação. Tudo bem? Se eu quisesse derivar essas funções do jeito que elas estão aqui agora, explícitas, eu conseguiria? Sim. Mas o legal é, eu também consigo derivar elas a partir dessa equação. Eu não preciso achar a forma explícita da função para eu conseguir derivar ela. E isso é muito legal e muito importante para a gente. Porque às vezes, na hora que vocês estiverem lá no curso de vocês, na engenharia de vocês, vocês vão ter uma situação, problema, e às vezes você pode até não conseguir uma função que modele aquele problema, mas você pode obter uma equação que modela aquele problema, uma equação que satisfaz aquele problema. E você identifica que existem funções dadas implicitamente por aquela equação. Você não precisa obter a cara da função, a expressão algébrica da função, para você conseguir derivar ela. Você pode derivar a função a partir da equação que você pode obter ela implicitamente. Ficou claro o nosso objetivo? Então, o meu objetivo vai ser mostrar para vocês como que nós poderemos derivar funções dadas implicitamente por equações sem explicitar as funções, e sim a partir das equações originais. Tá? Até porque isolar uma variável, quando você tem uma equação muito complicada, que você tenta isolar uma variável, nem sempre você consegue. Nem sempre você consegue isolar uma variável com uma equação minimamente complexa, né? Se eu colocar uma equação ali numa variável de terceiro ou quarto grau, já dá uma trabalheira doida para você isolar a variável. Então a gente precisa dessa ideia de derivação implícita para que nós consigamos derivar funções mais facilmente e daí responder os problemas que a gente quer responder, tá? Então essas equações aqui, olha, no slide, como vocês podem ver, y igual a x² menos 3x mais 1, y igual a seno de x, são equações que estão dadas explicitamente, uma variável explicitamente em termos de outra.
Agora, equações como essa que eu coloquei aí, ó, x² mais y² igual a 1, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, já são equações que você não vai conseguir mostrar, explicitar, por exemplo, y em termos de x. Essa daqui foi fácil. Agora, uma dessa daqui, pelo amor de Deus, nem sei se é possível. Tá? Mas, mais uma vez, nós não precisamos explicitar y em termos de x para a gente conseguir derivar a função. Tá bom? Então, a brincadeira vai ser a seguinte. Imagine que você tem uma função que é dada implicitamente por uma equação. Para que eu consiga derivar essa função sem explicitar ela, eu derivo a seguinte equação. Q de x, y igual a 0. Derivo ambos os membros em relação à variável x, só que eu não posso deixar de ter em mente que y é função de x. Então a brincadeira é assim, ó. Imagina que você tem uma função y igual a f de x, que é dada implicitamente por uma equação. Para eu obter a derivada dela, o que eu quero obter é dy dx. Para eu obter a derivada dessa função, dada implicitamente por essa equação, eu vou derivar em relação a x ambos os membros da equação dada. Ora, quando eu derivo isso, eu vou obter a derivada do lado de cá, e a derivada do outro lado é 0, né? A derivada da constante é 0. Então é essa ideia aqui que nós iremos utilizar com uma pequena e importantíssima observação. Quando nós formos derivar a equação, nós não podemos deixar de ter em mente que a variável y é uma função da variável x. E, portanto, nesse momento eu tenho que usar o que a gente viu na aula passada, que é a regra da cadeia. Essa é a grande chave para a derivação implícita. Você não pode deixar de ter em mente que y é função de x. Como y é função de x, você tem que usar a regra da cadeia. Tá? Vamos só relembrar um pouquinho da regra da cadeia da aula passada, com um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Quando nós tínhamos assim, ó. Porque o que é a regra da cadeia, né? Deixa eu colocar novamente aqui. A regra da cadeia vem da necessidade de nós calcularmos derivadas de funções compostas, não é isso? Então, quando eu tinha assim, ó, por exemplo, eu quero derivar uma g da f de x. Quero derivar essa função. Como é que eu faço? Eu derivo a mais de fora, a g, aplicada na f, e depois eu faço o quê? Multiplico pelo quê? Pela derivada da f. Muito bem. Então, é isso aqui que nos diz a regra da cadeia. Eu quero derivar uma composição, eu derivo a mais externa, aplicada com a f aplicada nela, e multiplico pela derivada da f. Lembra que na notação de Leibniz, isso aqui significa que, se eu quero derivar y em relação a x, então eu derivo y primeiro em relação à variável u, e depois multiplico pela derivada da variável u em relação à variável x, tá? São coisas equivalentes, escritas com notações diferentes. Tudo bem? Isso aqui a gente viu na aula passada. Essa ideia é o que nós vamos utilizar bem aqui quando nós formos derivar a equação, dada implicitamente, tá? Olha só, pegar um exemplo. Como exemplo, eu vou pegar logo essa equação, x² mais y² igual a 1. Está aqui a equação que envolve as duas variáveis, x e y. É essa equação. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou derivar ambos os membros dessa equação em relação à variável x, porque eu tenho uma função y igual a f de x, que é dada implicitamente por essa equação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar esse lado, x² mais y² em relação a x,
E isso vai ser igual à derivada do outro lado em relação a x. Tá claro até aí? Tá? A derivada do lado de cá é simples, é uma constante, então dá zero. Tudo bem? Agora vamos derivar em relação a x. Não esqueça que eu estou derivando em relação a x. Qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x. Perfeito. Mais. Agora, quem é a derivada de y ao quadrado? Lembrando que y é função de x. 2y vezes a derivada de y em relação a x. Porque aqui eu tenho uma composição de funções. Aqui eu estou compondo as seguintes funções. Quando eu tenho y quadrado, na verdade eu estou compondo a função f de x, que é o y, com a função x ao quadrado. Por isso que é f de x ao quadrado. Então, como é que a gente fez na aula passada quando nós queríamos derivar uma expressão como essa? Nós usávamos primeiro a regra do tombo, então dá 2 vezes a função e diminui uma unidade do expoente, certo? Mas como eu tenho uma função de x fazendo a composição, então eu tenho que multiplicar pela derivada dela. E é exatamente o que está lá. 2y dy dx, ou seja, 2y, que é f de x, dy dx, que é a derivada que eu estou usando na notação de Leibniz. Tudo bem? E agora que você derivou, é só isolar a derivada. Tá? Vamos isolar a derivada. 2y dy dx é igual a esse cara aqui, eu jogo para lá, negativo, menos 2x. Eu posso muito bem simplificar todo mundo por 2. Isso aqui vai cancelar com esse. E aí eu obtenho que dy dx vai ser dado por menos x sobre y. Pronto. Esse y aqui que estava multiplicando, ó, ele passa dividido. Então essa vai ser a derivada implícita da função y igual a f de x, y igual a f de x, que é dada implicitamente por essa equação. Ficou claro? Alguma dúvida? Tá. Observem que se nós derivássemos qualquer uma dessas equações, dá aquilo lá. Basta que eu, nesse caso, eu consiga isolar, né? Basta que eu isole o y e substitua lá no final. Vai ficar menos x sobre y. Tudo bem? Ok? Tá. As equações implícitas, gente, elas são muito importantes. Essa daí é muito famosa, o círculo, tá? Centro na origem, raio 1. Esse daqui é uma outra, o fólio de Descartes. Observe que isso aí não é gráfico de função, mas eu posso restringir o domínio, quer dizer, domínio já faz sentido com função, mas eu posso pegar uma parte dessa curva, e essa parte dessa curva vai ser uma função que vai ser dada implicitamente por essa equação. Então, mesmo quando você tem equações que não são funções, obviamente, como essas, se eu pegar, por exemplo, aqui no círculo, se eu pegar só essa parte aqui, ó, se eu pegar só essa partezinha aqui do círculo, isso aqui vai ser uma função. E essa função vai satisfazer essa equação. E eu posso derivá-la. Se eu pegar essa outra partezinha aqui do círculo, só essa parte, isso aqui é gráfico de função. E essa função é dada implicitamente por essa equação. E eu posso derivá-la. Tá bom? Só para deixar claro. Então esse aqui é o fólio de Descartes. Tá? Essa daqui é a cardioide. Nós temos algumas equações famosas. Equações implícitas famosas, tá? Cardioide, que tem mais ou menos o formato do coração, tá? Se eu mexer ali naqueles parâmetros, eu posso virar ela, posso deixar o bico dela mais
afinado ali nessa pontinha aqui, tá? Isso daqui é a curva do diabo. E o legal é que em todas essas eu posso, por exemplo, encontrar a equação de reta tangente. Eu posso encontrar a equação de reta tangente. Pô, mas para encontrar a equação de reta tangente, eu preciso do coeficiente angular da reta tangente, não é isso? E o coeficiente angular da reta tangente é dado pelo quê? Pela derivada da função. Então, para eu encontrar equações de retas tangentes a curvas como essa, eu vou precisar, de um modo ou de outro, da derivada das funções dadas implicitamente por essas equações. Tá bom? Então, vamos resolver exercícios, tá? Olha só, seja y igual a f de x uma função dada implicitamente pela seguinte equação, ó, menos 3x ao quadrado mais 6y mais 2x igual a 6. Calcule dy dx. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que derivar ambos os membros da equação em relação à variável x. Lembrando sempre que y é função de x aqui, tá? Então vamos lá. Derivando em relação a x, qual é a derivada de menos 3x quadrado? Menos 6x. Mais. O 6 é constante, deixa aqui. Quem é a derivada de y em relação a x? dy dx. Se fosse x aqui, por exemplo, quem seria a derivada de x em relação a x? Seria 1. Então, quem que é a derivada de y em relação a x? É 1, só que como y é função de x, então fica 1 vezes a derivada dela em relação a x, pela regra da cadeia. Ficou claro? Tá bom? Mais. Quem é a derivada de 2x? 2. E quem é a derivada de 6? 0. Pronto, olha só. Como eu quero dy dx, é só isolar ele agora. Então vai ficar 6 dy dx vai ser igual a 6x menos 2. Então dy dx será 6x menos 2 sobre 6. E aí, só para ficar bonitinho, dá para simplificar isso daí, né? Vai ficar 3x menos 1 sobre 2. Sobre 3. Tá bom? Então essa daí é a derivada dessa função y, que é dada implicitamente por aquela equação inicial. Tudo bem? Ficou claro? Tá bom? Observe que esse é um exemplo de que eu não precisaria usar derivação implícita. Eu poderia simplesmente isolar o y, sim ou não? Esse é um exemplo que eu poderia isolar o y. Mas a grande questão é que nem sempre eu vou conseguir isolar o y. Na verdade, na maioria das vezes eu não conseguirei isolar o y. E aí eu tenho que derivar implicitamente. Perfeito? Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim, beleza. Diga. Aí o que? Como é? Aqui? Ah, não pode, né? Porque aqui o menos 2 está... Esse com esse. Ficar x. Pois é, não pode, porque aqui você tem menos 2. Esse 6 está dividindo todo mundo. Se fosse assim, ó. Se fosse 6x sobre 6 menos 2, aí você poderia fazer isso. Aí eu posso cancelar aqui e fica x menos 2. Agora, 6x menos 2 sobre 6, você não pode, porque na verdade, isso aqui é o seguinte, ó. 6x sobre 6 menos 2 sobre 6. Porque o 6 é denominador comum às duas parcelas. Aí aqui eu posso x menos, e aqui eu posso simplificar, 1/3. Então, na verdade, seria isso.
bom? Beleza. Vamos ver aqui. Olha essa outra aqui, ó. Vamos derivar implicitamente essa equação aí, ó. Então a equação é a seguinte. 2, primeiro, y é função de x, tá? Só para não esquecer. Então, 2x à quarta mais y à terceira mais 5x ao cubo igual a 7. Quero dy dx. Gente, lembrando, eu posso usar dy dx, eu posso usar y'. Mesma coisa, tá? Eu vou até fazer usando y', essa daqui. Vamos lá. Vamos derivar ambos os membros, né? Então, deriva aqui em relação a x e deriva aqui em relação a x, lembrando que y é função de x. Qual é a derivada de 2x à quarta em relação a x? 8x ao cubo. Mais, qual é a derivada de y ao cubo em relação a x? Lembrando que y é função de x. Vamos ver. 3y ao quadrado só dy dx. Que eu posso escrever dy dx ou posso escrever y'. É a mesma coisa. Exatamente, rigorosamente a mesma coisa. Tudo bem? Ok? Mas, qual é a derivada de 5x ao cubo? 15x ao quadrado. E derivada de 7 é 0. Tá bom? E agora eu vou isolar y', que é a derivada. Então, vai ficar 3y quadrado y' igual a menos 8x ao cubo menos 15x ao quadrado. E aí, esse cara que está multiplicando eu passo dividindo. Então, a derivada de y vai ser menos 8x ao cubo menos 15x ao quadrado dividido por 3y ao quadrado. Beleza? Então, o grande X da questão, gente, quando a gente vai fazer derivação implícita, é você nunca esquecer que esse cara é função de X. E, portanto, você sempre vai precisar usar a regra da cadeia aqui. Sempre você vai ter que multiplicar pela derivada desse y em relação a x. Tá bom? Olha essa de baixo. Letra C. Se g de x, ele já está me dizendo que g é função de x. Se g de x mais x vezes o seno da g de x é igual a x ao quadrado, calcule quanto vale a derivada da g em zero. Então eu preciso derivar essa equação para eu obter uma expressão que tenha alguma coisa a ver com a derivada da g, para depois calcular a derivada da g no ponto zero. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar essa equação, vou derivar em relação à variável x. Então, vou calcular a derivada disso aqui, ó. Agora, muita atenção a esse exemplo, porque já está bem claro que g é função de x, tá? Então vamos lá. Já que g é função de x, qual é a derivada de g em relação a x? É g' de x. Ok? Mas, agora bem aqui, pessoal, quando eu for puxar mais para cá, quando nós formos derivar essa parte, aqui eu tenho um produto de funções. E além disso, eu tenho um produto de uma função com uma composição de funções.
Mas vamos nos ater primeiro ao produto. Se eu tenho um produto de funções, eu tenho que usar a regra da derivada do produto. Né? Então vou fazer direto, porque vocês já estão craques. Deriva a primeira, dá 1. Multiplica pela segunda, a segunda é ela normal, seno da g de x. Mais ou menos. Mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. Aí aqui está bem claro que eu tenho uma composição. E se eu tenho uma composição, eu tenho que usar a regra da cadeia. Como é que eu derivo isso aqui usando a regra da cadeia? Eu derivo o primeiro seno, aplicado na g. Qual é a derivada do seno? Cosseno da g de x. E depois eu multiplico pela derivada da função que está dentro, ou seja, g' de x. Fez sentido? Tá bom? Isso tem que ser igual à derivada de x ao quadrado, que é 2x. Alguma dúvida? Não? Então eu já tenho essa equação. Isso aqui, se eu quisesse, eu poderia isolar aqui, ó, o g' de x, mas eu não quero. Vou deixar assim. Tá? O que eu quero é g' de 0. Então eu vou substituir o x por 0. Tá? Vai ficar assim, ó. G' em 0 mais 1 vezes seno. Eu vou até apagar esse 1 aqui, porque é caboquice, né? Então, seno da g de 0 mais 0 vezes o cosseno da g de 0 vezes a derivada da g em 0. Isso tem que ser igual a 2 vezes 0. Tudo bem até aí, pessoal? Isso aqui já dá para cancelar, né? Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0 também. Então vai ficar g' de 0 mais o seno da g de 0 igual a 0. Pô, mas quem é g de 0, né? Se eu soubesse o valor desse g de 0, aí eu substituiria o valor, calcularia o seno desse valor e depois obteria a derivada da g no ponto 0, que é o que eu quero. Então, bem aqui, eu vou fazer uma pausa, porque eu não sei quanto é g de 0. Eu preciso desse valor. Como que vocês fariam para descobrir quanto que vale g de 0? O que vocês fariam para descobrir g de 0? Hã? Fala, não tem problema errar. Não. Não, porque se eu derivar de novo essa equação, eu vou obter... Aqui já é um número, né? Então, isso aqui vai ser a derivada de um número, vai dar 0. Isso aqui é outro número. Mas é mais fácil do que parece. Lá em cima, isolar o x. O g de x. Eu nem preciso isolar, na verdade. Eu posso simplesmente substituir o x por 0. Olha só, se eu substituir o x por 0 lá na equação inicial, vai ficar g de 0 igual a 0 vezes o seno da g de 0 igual a 0 ao quadrado. Ora, isso aqui não dá 0? Então g de 0 é 0. Opa, já achei o valor de g de 0. Tudo bem? E se eu já sei que g de 0 é 0, então eu venho aqui e substituo ele. Então a derivada da g em 0, mais o seno da g de 0, que é 0, tem que ser igual a 0. E quanto é o seno de 0? 0. Então g' de 0 é 0. Já acha de tanto 0, né? Mas é 0. Tudo bem? Ficou claro? Beleza. Tá vendo como é fácil? Então, derivar implicitamente é uma coisa, é uma ferramenta poderosa, tá, galera?
Olha essa aí. Olha só essa. Encontre a equação da reta tangente à curva x² mais y² igual a 9, no seguinte ponto, 2 e raiz de 5. A gente está acostumado, nós estamos acostumados a encontrar equações de retas tangentes ao gráfico de funções. Aqui eu quero a equação da reta tangente ao gráfico de uma curva, que não é inicialmente uma função, mas isso não é problema, porque eu sei derivar funções dadas implicitamente por equações. Então o procedimento vai ser exatamente o anterior que nós estávamos acostumados, para achar a equação de reta tangente. Com uma pequena diferença. Agora, quando eu for derivar, não vou derivar a função, vou derivar a equação implicitamente. Só essa diferença, o resto é a mesma coisa. Lembra como é que é a equação da reta tangente? Para funções é y igual a f no ponto em questão, x0. Isso vai ser a derivada no ponto x0 vezes x menos x0. Não foi assim? Tá bom? Só que agora, essa derivada aqui, pessoal, isso aqui eu já tenho, né? Quem é esse cara aqui? Quanto que vale no meu problema? Raiz de 5. Isso aqui é raiz de 5. E o x0 é quanto? 2. Agora, isso aqui eu não sei quanto é. Eu tenho que achar. E para achar isso, basta que eu derive implicitamente essa equação, lembrando que y é função de x. Tá bom? Então vamos fazer isso, olha só. Derivada em relação a x de x² mais y² tem que ser igual a derivada em relação a x de 9. Tá? Vamos lá, derivada de x², 2x, derivada de y², 2y dy dx, posso escrever y', igual derivada de 9, 0. Tudo bem? Então, 2y y' vai ser igual a menos 2x. Passei para lá. Posso simplificar? Simplifica. Portanto, y' vai ser menos x sobre y. Tudo tranquilo até aí? Só que eu preciso do valor da derivada da função que está sendo dada implicitamente por essa equação no seguinte ponto. Bom, então basta que eu venha aqui, ó, já que a derivada é x sobre y, menos x sobre y, então é só substituir os valores desses caras que ele já deu. Então, y' no ponto 2 raiz de 5 vai ser menos 2 sobre raiz de 5. Tudo bem? Substituir o x por 2 e o y por raiz de 5. Então, fica menos 2/5. O que é isso, galera? O coeficiente, vou até anotar, isso é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f que está sendo dada implicitamente por essa equação. E, portanto, se eu tenho coeficiente angular, eu consigo achar a equação da reta facilmente, né? Eu venho aqui agora, olha só, então fica y menos raiz de 5 igual a derivada que deu isso, menos 2 sobre raiz de 5, vezes x menos o x0, que é 2. Então, isso aqui vai ser y igual a menos 2x sobre menos 2 raiz de 5 vezes x, menos e menos, mais 4 sobre raiz de 5, mais raiz de 5. Vou passar o raiz de 5 para cá. Então, isso é menos 2 raiz de 5 vezes x, mais 4, tirando o mínimo, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, sobre raiz de 5. E, portanto, a equação da reta é essa aqui, ó. Se você quiser racionalizar, você pode racionalizar, tá? Pronto.
Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, o procedimento é totalmente análogo ao que a gente já estava acostumado. A diferença agora é que na hora de calcular o coeficiente angular, que é a derivada, eu vou derivar implicitamente a equação que ele deu. Tá bom? Beleza. Olha só como é legal, né? Determine uma equação da reta tangente à curva seno de x mais y no ponto igual a 2x menos 2y no ponto π. Seno x mais y igual a 2x menos 2y no ponto π. Então vamos lá. Vamos derivar implicitamente? Começando aqui. Qual é a derivada do seno de x mais y? Vou deixar vocês falarem. Hã? Derivada do seno, não é cosseno? Então é cosseno de o quê? De x mais y, uai. Vocês têm medo de errar, é? Cosseno de x mais y. Só isso? Não. Vezes a derivada do que está dentro. Qual é a derivada de x em relação a x? 1 mais. Qual é a derivada de y em relação a x? Y'. Se eu deixar assim, tá certo, galera? Não. Agora tá certo. Cuidado. O cosseno tem que multiplicar toda a derivada do que está dentro, pela regra da cadeia. Então tem que pôr entre parênteses. Cuidado, tá? Que essas coisinhas fazem toda a diferença. Tá bom? Isso vai ser igual a derivada de 2x, 2. Derivada de 2y, 2y'. Tá bom? Tá? Seria 2 vezes 1 vezes y', mas 1 é caboquice, né? Observem que aí é um exemplo que eu nem vou conseguir, quer dizer, eu consigo, mas dá um trabalhinho, né? Ter que isolar y'. Eu não preciso isolar y', isso que é legal. Eu não preciso isolar y'. Eu não quero a equação da reta tangente nesse ponto, então eu vou logo substituir os valores aqui. Quando eu substituir os valores, eu vou encontrar o valor da derivada nesse ponto. Então vamos substituir, ó, fica cosseno de π mais π vezes 1 mais a derivada da função dada implicitamente. Isso é igual a 2 menos 2 vezes a derivada da função dada implicitamente. Quanto é π mais π? Quanto é o cosseno de 2π? É 1. Então 1 vezes 1 mais a derivada de y vai ser igual a 2 menos 2 derivada de y. 1 vezes isso dá isso mesmo. E agora, olha só que bacana, eu posso isolar y'. Então ficou y' mais 2y' igual a 2 menos 1. Vai dar 3y', que quando eu passar esse 3 dividindo, vai ficar 1/3. Então, olha só. Derivada da função dada implicitamente por essa equação no ponto π é 1/3. Tudo bem? E qual é a equação da reta? Y menos y0. Quanto é y0? π. Igual ao coeficiente angular, que deu 1/3. Vezes x menos x0, que é π. Pronto. Tá bom? Então ficou y igual a x sobre 3
menos π sobre 3 mais π. Então, y vai ser igual a x sobre 3 mais 2π sobre 3. Pronto. Essa daí é a equação da reta tangente, tá? A gente nem olhou no GeoGebra como que seriam essas equações, né? Vou colocar essa daqui, vamos ver se essa daí é muito complexa. Ela é seno, deixa eu ver aqui qual é ela. Seno de xy, né? Seno de x mais y igual a 2x menos 2y. Então, ela é essa a equação. Bom? O ponto que ele quer é o ponto π. Está aqui. Aí eu vou pedir para o GeoGebra traçar a reta tangente. Ó. Tangentes a essa curva nesse ponto. Pronto. Ó. Olha, ele coloca a equação sempre na forma geral, tá? Tá menos x mais 3y igual a 6,28. 6,28 é o dobro de 3,14, ou seja, isso aqui é 2π, né? Então, o que ele fez ali foi o seguinte, ó. Ele escreveu assim, ó, a equação. Tá menos x mais 3y igual a 2π. Se eu isolar o y, vai ficar 3y igual a x mais 2π, e, portanto, o y vai ser igual a x sobre 3 mais 2π sobre 3. Então, nossos cálculos estão corretos. Deu certo. Tá bom? Usem o GeoGebra para confirmar os cálculos de vocês, tá? A curva é essa, tá? Aquela outra da questão anterior, o item anterior, deixa eu ver qual é. Era uma circunferência, né? Era x quadrado mais y quadrado igual a 9. Uma circunferência de centro na origem, raio 3, tá? Aqui o ponto aí já não é mais π, era 2 e raiz de 5, né? Aqui é 5 elevado a meio. E aqui é 2. Pronto, tá aqui, ó. Essa é a equação. Tá? Tá na forma geral também, ó. Mas se eu isolar o y aqui, deve dar... Esse 2,24 deve ser a raiz de 5. Tá bom? Então isola aquilo lá. Aí, ó, menos 2x sobre raiz de 5 e 9 sobre raiz de 5. Então tá certo. Tá bom? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tá bom, olha só que legal. Acho que eu vou deixar essas duas aqui para vocês tentarem, ó. Falar de derivada de função inversa. Se der tempo eu volto para elas. Encontre as equações das retas tangente normal à curva do diabo, que é essa equação, nesse ponto. E derive implicitamente duas vezes. Encontre a segunda derivada a partir dessa equação, usando derivação implícita. Tá bom? Veja se vocês conseguem. Só uma observação. Quando eu falo de reta normal a uma curva, vocês sabem o que é? Ela é perpendicular à tangente no ponto. Então você vai encontrar, tá, a curva, né? Você calcula a tangente, a curva no ponto, e nesse ponto você encontra a reta perpendicular a ela. Tá bom? A reta perpendicular à reta tangente é o que a gente chama de reta normal. Tá bom? Eles vão estudar muito sobre reta normal lá em cálculo 2. Vamos falar de derivada de função inversa. Ficou claro, gente? Derivação implícita. É bem tranquila, tá? Derivação implícita. Só não pode errar essas coisinhas aí da função de y ser função de x, tá? Vai ser questão da tua prova, certeza. Lembrando que essa sexta-feira nós temos a prova de segunda chamada, né? Quem perdeu prova, 1, 2 ou 3, já entrou com requerimento, eu imagino, né? E aí, se foi deferido, você tem direito a fazer a segunda chamada, tá?
vai ser nessa sexta-feira, no mesmo horário da prova. Nas provas normais, tá? Vamos falar de derivação de função inversa, tá? Derivada de função inversa. Para a gente falar de derivada de função inversa, pessoal, a gente tem que relembrar uma coisinha rapidinho, tá? Sobre funções inversas. Vocês lembram sobre funções inversas que eu falei que você tem se y é igual a uma certa função f de x, isso aqui é se somente se x for igual a derivada, a inversa da função f, né? Então x é igual a f a menos 1 de y. Lembra disso? E a brincadeira era assim, ó, você pegava aqui um x, esse x era levado em um f de x pela função f. E a inversa, se essa função for bijetora, a inversa pega esse f de x e traz no x de volta por uma f a menos 1. Certo? E aí a gente viu uma relação importante que eu até chamei de leis de cancelamento de funções inversas, que era quando nós fazíamos a composição de duas funções inversas, uma inversa da outra, né? Eu fiz assim, ó, se você pegar a f e compor com a inversa dela, você pega o x, aplica a f a menos 1 e depois aplica a f, você volta para o x. Lembra disso? Essa era uma das leis de cancelamento de funções inversas, tá? A outra é só trocar aqui, ó. Você pega primeiro o x, aplica a f e depois aplica a inversa, você volta para x de novo. Porque a inversa desfaz o que a original faz. Tá bom? Mas o que eu quero com isso? É que a partir dessa equação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação e vou derivá-la implicitamente em relação a x. E vamos ver o que vai acontecer? Vou derivar ela implicitamente em relação a x. Vai ficar assim, ó. Percebam, eu não tenho uma composição de funções, então tem que aplicar a regra da cadeia. Então fica a derivada dessa aplicada nessa, ou seja, fica f' aplicada em f a menos 1 de x, só que pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro. A derivada dessa daqui. Tudo bem? Então, vezes a derivada da inversa em relação a x. Tudo bem? De novo, tem uma composição. É como se eu tivesse assim, ó. G da f de x, como eu fiz lá na regra da cadeia. Como é que fica a derivada disso aqui? Eu derivo essa de fora, aplicada com a f aplicada nela, e depois eu multiplico pela derivada da de dentro, ou seja, a derivada da f. Foi assim que eu fiz? A mesma coisa, considera que o g é f e f menos 1 é f. Então eu derivo essa de fora com a inversa aplicada nela e multiplico pela derivada da inversa. Tá bom? Isso tem que ser igual a derivada de x em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1. Ok? Tudo bem? Tá? E aí eu vou isolar esse cara aqui, ó. Vou isolar a derivada da inversa. Ou seja, a derivada da inversa da função f vai ser 1 sobre a derivada da f com a inversa aplicada nela. E essa regrinha aqui, ela vai ser importantíssima para que nós consigamos calcular derivadas de funções inversas.
Então, se eu quero calcular, eu tenho uma função e eu quero calcular a derivada da inversa dela. Tenho uma função e quero encontrar a derivada da inversa dessa função. O que eu faço? A derivada da inversa vai ser 1 sobre a derivada da função com a inversa aplicada nela. Tá bom? Quer um exemplo para ficar claro? Olha só. Se eu perguntasse para vocês, considere a função, vou escrever assim, f a menos 1 de x igual a arcosseno de x. Qual que é a derivada dela? Em outras palavras, qual é a derivada do arcosseno de x? Eu não sei. Mas eu sei que se a função é arcosseno de x, a inversa dela é quem, galera? O seno de x. Sim ou não? Tudo bem? Então vou usar a regra. A derivada da inversa, ou seja, a derivada do arcosseno de x, vai ser igual ao quê? 1 sobre a derivada da f com o arcosseno aplicado nela. Quem é a f? É o seno. Então qual é a derivada do seno? Cosseno. Só que é o cosseno de x? Não, o cosseno com a inversa aplicada nela. Cosseno do arcosseno de x. Pronto. Essa é a derivada da inversa. Essa é a derivada do arcosseno. Entretanto, não é bonito a gente deixar isso assim. Então eu preciso saber quem é o cosseno do arcosseno de x. A ideia da derivação de função inversa acaba aqui. Só que eu não posso deixar assim. Eu tenho que descobrir quem é o cosseno do arcosseno. Tudo bem? E é isso que nós vamos fazer agora. Então a pergunta que não quer calar é: quem é o cosseno do arcosseno de um x qualquer? Vocês saberiam me responder isso? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder se você não souber, né? A resposta. Mas assim, vou te mostrar. Eu não sei quanto é, mas eu sei que o cosseno ao quadrado de qualquer coisa mais o seno ao quadrado de qualquer coisa é igual a 1. Sim ou não? Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Tudo bem até aí? Bom, já que o cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é 1, eu vou colocar no lugar do alfa o arcosseno. Continua valendo a relação. Então, cosseno ao quadrado do arcosseno de x mais o seno ao quadrado do arcosseno de x tem que ser 1 também. Porque a relação fundamental da trigonometria me diz que isso aqui vale para qualquer alfa. Tudo bem até aí? Tá? Então vamos lá, olha só. Cosseno ao quadrado do arcosseno de x mais... Gente, esquece o quadrado. O que é o seno do arcosseno de x? Hã? O que é o seno do arcosseno? O seno e o arcosseno são inversos um do outro. Então o que é o seno do arcosseno de x? É x, uai. Olha só, tá aqui, ó. Aqui, ó. Se eu pegar a função e compor com a inversa, eu volto para x. Se você pegar o x, calcula o seno dele, e depois você calcula o arco cujo seno é ele, ou seja, o arcosseno de x, você volta para o x. Porque um é o inverso do outro. Tudo bem? Então isso aqui é x. O seno do arcosseno é x, só que como está ao quadrado, fica x ao quadrado. Isso vai ser igual a 1.
Ficou claro? Tá? Então, olha só, o cosseno do arco seno de x, ele vai ser, eu vou jogar esse x quadrado para lá, então fica 1 menos x ao quadrado. Só que como eu tenho esse quadrado passa em forma de raiz, né? Então, raiz disso. Em tese, seria mais ou menos a raiz disso. Tudo bem? Só que, não sei se vocês lembram, quando eu falei sobre funções inversas, trigonométricas inversas. Vocês lembram a qual intervalo o arco seno pertence? Porque para eu calcular, encontrar o arco seno, eu tive que fazer umas restrições no domínio da função seno. Vamos relembrar isso aqui rapidinho, ó. Eu tive que fazer assim, ó, ver se vocês lembram. A função seno, ela é bijetora originalmente, se eu considerar ela f de r em r, dada por y igual ao seno de x. Ela é uma função bijetora? Bijetora? Não, né? Ela faz assim, ó. Não é bijetora. Não é nem injetora e nem sobrejetora. Mas, se eu primeiro, aqui é 1, aqui é menos 1. Se primeiro nós fizermos uma restrição no contradomínio, considerar só a imagem, aí ela passa a ser sobrejetora. E se nós, ao invés de considerarmos todos os reais, nós considerarmos apenas o intervalo de π sobre 2 até menos π sobre 2, aí o seno passa a ser injetora. Então, se eu considerar a seguinte função, ó, f de menos π sobre 2 até π sobre 2 em menos 1 em 1, a função f de x igual ao seno de x passa a ser injetora. E se ela é injetora, ela admite inversa. A inversa nós chamamos ela de arco seno de x. Certo? E qual que vai ser o domínio e o contradomínio ou imagem da função arco seno de x? Como ela é inversa dessa, então o domínio dela é essa imagem. Não é isso? O domínio dela vai ser o intervalo de menos 1 a 1. E a imagem dela passa a ser o domínio dessa. Ou seja, a imagem dela passa a ser o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então eu vou refazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. O arco seno de x, o valor do arco seno de x, a imagem da função arco seno de x, pertence a qual intervalo? Menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá claro? Tudo bem? Então vem aqui comigo. Isso aqui, ó, pertence ao intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora, eu estou calculando um cosseno de algo que está nesse intervalo. O cosseno de valores nesse intervalo é positivo ou negativo? Acompanhe aqui comigo, de novo. Zero, π sobre 2 no sentido anti-horário está aqui. Menos π sobre 2 no sentido horário está aqui. Ou seja, eu estou falando do primeiro e do quarto quadrante. O cosseno no primeiro e no quarto quadrante é positivo ou negativo? Positivo. O cosseno não é medido aqui no eixo das abscissas? Então, o cosseno desse intervalo aqui é positivo. Então, eu estou falando do cosseno de valores nesse intervalo.
Então não pode ser negativo, tem que ser positivo. Fez sentido isso para vocês? Tudo bem? Então agora eu já sei que o cosseno do arcosseno de x é sempre igual a 1 sobre raiz de x. Ora, então fechou, era o que eu precisava. Então se eu precisar da derivada do arcosseno de x, basta que eu calcule 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Então esse é mais um resultado para aquela nossa tabelinha de derivadas, tá? Tudo bem? Então quando eu te perguntar, quando eu precisar, você precisar da derivada do arcosseno de x, você já sabe que é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Deixar a regrinha aqui em cima para a gente não esquecer dela. Vamos para a letra B. Letra B, ele quer a derivada dessa função aqui, ó, do arco cosseno de x. Tá? Então vou usar a regrinha da derivada de função inversa. A derivada do arco cosseno de x vai ser 1. Primeiro, quem é a inversa dela, gente? Quem é a inversa do arco cosseno? Cosseno. Então, a derivada do arco cosseno de x vai ser 1 sobre a derivada da inversa dela. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno aplicada no arco cosseno. Então é menos o seno do arco cosseno de x. Só que agora eu vou precisar saber quem é o seno do arco cosseno de x. E aí eu vou fazer algo similar ao que eu fiz anteriormente, tá? Vamos fazer? Eu sei que o seno ao quadrado de alguma coisa mais o cosseno ao quadrado dessa mesma coisa é sempre igual a 1. Então, eu vou fazer aqui seno ao quadrado do arco cosseno mais o cosseno ao quadrado do arco cosseno é igual a 1. Tá bom? Só que como o cosseno e o arco cosseno são funções inversas, quando eu faço a composição delas duas, eu volto para x. Então isso aqui vai ficar seno ao quadrado do arco cosseno mais x ao quadrado tem que ser igual a 1. Então o seno ao quadrado do arco cosseno vai ser 1 menos x ao quadrado. E, portanto, o seno do arco cosseno de x vai ser a raiz de 1 menos x ao quadrado. Seria mais ou menos, mas com uma análise similar a essa que eu fiz, aí você vai... Não vou fazer, deixo como dever de casa. Vocês olhem lá o intervalinho de restrição da função cosseno para a gente poder inverter ela, e aí vocês vão ver que o seno nesse intervalo é positivo. Então eu desconsidero a raiz negativa, tá bom? Então isso aqui vai ser o seno do arco cosseno. E portanto, a derivada do arco cosseno de x, ela vai ser menos 1 sobre a raiz quadrada
do seno do arco, o seno do arcosseno, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto. Então essa daqui é mais uma função, mais uma derivada para a nossa tabela. Então a derivada do arco-seno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. A derivada do arco cosseno é menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Está faltando a derivada da arco tangente, tá bom? Qual é a inversa da arco tangente? É a tangente, né? Certo? Tudo bem? Então, se eu quero calcular a derivada da arco tangente de x, eu faço 1 sobre a derivada da inversa dela. Qual que é a derivada da tangente mesmo? Só? Secante ao quadrado. Não esquece. Secante ao quadrado com a inversa aplicada nessa derivada. Ou seja, secante ao quadrado da arco tangente de x. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tudo em paz? Eu só preciso agora descobrir quem é a secante da arco tangente. Eu mostrei para vocês uma identidade que envolve secante ao quadrado de alguma coisa. Vocês lembram qual é? As identidades trigonoméricas são importantes. Vocês lembram de uma identidade que envolve o secante ao quadrado? Qual é? Não lembram? Vou mostrar mais uma vez, tá? Para vocês não esquecerem mais. Quando você tem assim, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu sei que é igual a 1. Eu vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Tá? Então vai ficar seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, igual a 1 por cosseno ao quadrado. Tudo bem? Esse daqui eu posso cancelar, sobra 1. Seno por cosseno, tangente, só que ao quadrado. E 1 sobre cosseno é secante, só que ao quadrado. Então essa é a relação. A secante ao quadrado é sempre 1 mais tangente ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Não esqueçam disso, tá? Então, se eu sei disso, eu posso dizer então que a secante ao quadrado da arco tangente, que é o que nós queremos, vai ser igual a 1 mais a tangente ao quadrado da arco tangente. Confere? Tudo bem? Secante ao quadrado da arco tangente é 1 mais a tangente ao quadrado de alfa, que eu vou substituir por arco tangente. Então, a secante ao quadrado da arco tangente, ela é 1 mais... Ora, a tangente e arco tangente não são inversas? Então, a tangente da arco tangente é x. Só que x ao quadrado. Então, fechou. Era o que eu precisava. Portanto, eu concluo que a derivada da arco tangente de x, ela é 1 sobre a secante ao quadrado da arco tangente, que é 1 mais x quadrado. Então, mais uma derivada para a tua tabela de derivadas. A secante, a derivada da arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. A derivada da arco cosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E a derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Beleza? Como tem poucos alunos aqui no momento, é
Bom que eu posso colocar isso na prova tranquilo, né? Sem peso na consciência. Quem saiu, perdeu. Tudo bem, gente? Beleza, então olha só como é fácil, né? Deixa eu fazer uma aqui. Eu peguei uma que eu coloquei na prova do semestre passado. Deixa eu mostrar para vocês. Semestre passado, tá? Considere que f e g são funções inversas uma da outra, tá? A tabela a seguir lista para cada x dado os valores de f de x, g de x e a derivada da f. Então aqui é o valor de x, 2, 9. Aqui é o valor de f do x correspondente, que é 1 e 2, ou seja, f de 2 é 1, f de 9 é 2. Tá? Aqui é o valor da g de x, ou seja, g de 2 é 9, g de 9 é 10. E aqui, derivada da f em x, ou seja, a derivada da f em 2 é 1/3 e a derivada da f em 9 é 1/12. Eu quero que vocês determinem o valor da derivada da g no ponto 2. Vê se vocês conseguem. Derivada da g no ponto 2. Lembrando que f e g são inversas. Derivada da g no ponto 2, lembrando que g e f são inversas. Não esquece daqui, ó. Para eu encontrar a derivada de uma função em um certo ponto, eu pego 1 sobre a derivada da inversa dela, aplicada nela, no ponto. A f é a inversa da g e vice-versa. Fala lá. 1 sobre a derivada da f que a g é a inversa da f e a f é a inversa da g, uma é a inversa da outra.
Hein? Não, assim, ó. O que está confundindo vocês é a notação. Olha só. Ali eu escrevi o seguinte, vou colocar as duas no mesmo quadro. Ali eu escrevi o seguinte, a derivada da inversa de uma função vai ser 1 sobre a derivada da função com a inversa aplicada nela. Não foi isso? Se eu estou dizendo que g e f são inversas, então tu pode simplesmente, no lugar de f é menos 1, considerar g. Então vai ficar, essa equação vai ficar escrita assim, ó. A derivada da g em x vai ser 1 sobre a derivada da f com a g aplicada nela. Só trocar f a menos 1 por g. É essa anotação que estava atrapalhando vocês. Ficou claro agora? Fez sentido? Então agora tentem. Ver quanto que vai ser a derivada da g no ponto 2. Vamos ver se dá 12. Derivada da g em 2 vai ser 1 sobre a derivada da f na g, o x é 2, então na g de 2. Confere? Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre a derivada da f. E quanto que é g de 2? Aí eu venho na tabela. G de 2 é 9. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre a derivada da f em 9. Quanto que é a derivada da f em 9? 1 dozeavos. Então vai ficar 1 sobre 1 dozeavos. E aí eu inverto e dá 12. Então é 12 mesmo. Tudo bem? Questão de prova. Ó. Difícil? Não. Bem simples, direta a fórmula, só que tem que lembrar, né? Lembrar a expressãozinha da inversa, tá? A gente usa essa expressão. Nesses minutinhos que nós temos extra, deixa eu falar de uma coisinha aqui que eu gosto de falar, às vezes, quando dá tempo. Dessa prova que vem? Mas sexta agora é a segunda chamada. Eu espero, né? Olha só. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Determine a derivada de y igual a x elevado a x. Qual que é a derivada de y igual a x elevado a x, galera? Observem. Parece, a priori, que a gente pode usar a regra do tombo, né? Dá vontade do cara pegar x vezes x elevado a x menos 1. Mas eu não posso fazer isso. Porque aquela regrinha da derivada da potência só serve quando o expoente é real. Aqui o expoente é uma variável. Então não posso dizer que a derivada disso aqui vai ser x vezes x elevado a x menos 1. Isso aqui está incorreto. Tá bom? Então eu preciso de uma maneira de derivar isso aqui. Não é derivada de exponencial também, porque na exponencial a base é real. E aqui a base é uma variável. Sacou o problema?
Então aqui não é um número, se fosse 2 elevado a x, aí ok. E elevado a x, ok, mas aqui é x elevado a x. Então não posso também usar a derivada da exponencial. E aí, para resolver esse tipo de problema, galera, nós temos uma técnica que a gente chama de derivação logarítmica. A gente usa logaritmos para mexer um pouquinho na nossa expressão e depois derivar ela usando derivação implícita. A brincadeira é a seguinte, ó. Eu vou aplicar os logaritmos naturais em ambos os lados dessa equação. Tá bom? Por que eu faço isso? Porque agora eu vou obter uma coisa do seguinte tipo, ó. Eu posso usar a propriedade do logaritmo. E esse expoente aqui, ó, ele vem para frente do log, então fica x vezes o log natural de x. Tá claro para todo mundo? E agora eu posso usar a derivação implícita, considerando que y é uma função de x. Y é função de x. Então vou derivar em relação a x este lado e vou derivar em relação a x este outro lado. Tudo bem? Ficou claro? Vamos lá. Lembrando que y é função de x. Qual é a derivada do log natural de alguma coisa? 1 sobre essa coisa. No caso, 1 sobre y. Só que eu tenho que multiplicar, como y é função de x, eu multiplico pela derivada dele, pela regra da cadeia. Então, vezes y'. Tudo bem? Aqui eu não tenho um produto, tenho que usar a regra do produto. Derivada da primeira, que dá 1, vezes a segunda, que é ln de x, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que é 1 sobre x. Perfeito? Tudo bem? Então ficou y' vezes 1 dá y' sobre y, vai ser igual a ln de x. E esse cara com esse cara eu cancelo. Eu vou colocar esse 1 aqui na frente só para não ficar ln de x mais 1 e você confundir que esse x mais 1 está no logaritmando, tá? Mesma coisa. Esse y que está dividindo, agora ele passa multiplicando. Então, y' vai ser y vezes 1 mais ln de x. Ok? Mas quem é y? Não é x elevado a x? Então eu venho e vou substituir agora. Olha que bonito. Então a derivada daquela função é ela mesma vezes 1 mais o log natural de x. Tudo bem? Então essa daí é a derivada dessa função. Em geral a gente usa essa ideia, essa técnica, quando nós temos tipo uma f de x elevada a uma g de x, uma função elevada a outra função. Aí a gente geralmente sai por derivação logarítmica, tá bom? Quer um outro exemplo? Olha esse aqui, ó. Determine y', sabendo que x elevado a y é igual a y elevado a x. Ou seja, eu quero a derivada de y. Estou considerando, obviamente, que y é uma função de x e é dado por essa equação. X elevado a y é igual a y elevado a x e eu quero achar a derivada dessa função. Tá bom? Como é que eu faço? Vou derivar implicitamente ambos os membros dessa equação. X elevado a y, desculpa, antes de derivar eu vou usar os logaritmos, obviamente. Ln de x elevado a y é igual a ln de y elevado a x. E aí com os logaritmos, olha, a função cai. É essa a grande questão do logaritmo, porque eu posso usar essa propriedade. Então fica y vezes ln de x
igual a x vezes ln de y. E agora eu uso derivação implícita. Tá? Então, a derivada em relação a x de y vezes ln de x é igual a derivada em relação a x de x vezes ln de y, lembrando que y é função de x. Então, vai ficar assim. Aqui eu tenho que usar a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá claro para todo mundo? Igual. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ficou claro? O que dá para fazer agora aqui? Eu vou pegar esse camarada aqui e vou jogar ele para cá. Então vai ficar y' vezes ln de x menos x sobre y vezes y', tá claro? X vezes 1x. X sobre y vezes y', tá? Passei para lá negativo. Isso vai ser igual a ln de y vezes 1 da ln de y menos y sobre x. Ok? Tá? Vou isolar y'. Vai ficar ln de x menos x sobre y igual a ln de y menos y sobre x. E agora eu passo esse camarada dividindo. Então, esse aqui vai ser ln de y menos y sobre x dividido por ln de x menos x sobre y. Então, essa daqui é a derivada implícita dessa função que é dada implicitamente por essa equação. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Não? Com certeza? Estudem, aproveitem o Dia dos Namorados para estudar. Forte abraço e até segunda-feira, tá? Tchau!